Receba as minhas saudações, caro internauta. Mais uma vez estamos aqui a fazermos este vídeo para continuarmos a nossa reflexão em relação à condição juvenil no mundo odierno. Já vimos a condição juvenil no mundo antigo, agora estamos a ver o tema da condição juvenil no mundo odierno. Dizíamos nós no vídeo precedente de que quando falamos da condição juvenil no mundo, não estamos a falar dos problemas que assolam um único jovem, mas estamos a falar daqueles problemas sociais partilhados por um dado grupo de jovens. Realmente, no mundo de hoje, são vários os problemas que se prefiguram à volta do jovem ou da condição, a tal chamada condição juvenil. O nosso canal, como já sabeis, caros internautas, é Estudo, Música e Cultura Arte Angolana, ou seja, a virtude angolana. Nós no vídeo passado apresentamos já nosso pressuposto do que é realmente a condição juvenil no mundo antigo. Falamos de alguns preconceitos que os adultos investem à volta da condição juvenil. Dizíamos nós que os adultos, ou seja, a gerontocracia, tem um certo pavor, um certo medo para com a juventude. Isso porque muitos deles já perderam, digamos assim, a sua condição de jovem e estão na fase adulta. Acontece que também nós, os jovens, mal entendemos, mal sabemos definir realmente o que é a nossa condição juvenil. Nesse vídeo vamos apresentar alguns problemas que alguns estudiosos alertam à volta do jovem do mundo de hoje. O primeiro problema tem a ver com a tradição, não é? Alguns estudiosos colocam 3 pressupostos para que a gente entenda a tradição. A tradição pode ser entendida como conservação, pode ser entendida como reforma, ou a tradição pode ser entendida como revolução. Conservação quer dizer que recebemos uma tradição, um certo testemunho dos adultos e o conservamos, o mantemos assim como nos foi passado dos nossos mais velhos ou dos nossos pais, ou da tradição ou da sociedade adulta antiga a esta nova. A reforma, os mais velhos nos passam a tradição com certos pressupostos positivos e outros menos positivos. E nós que recebemos a tradição, a estudamos, a criticamos, aceitamos aquilo que é positivo e aquilo que não, vamos tentar mudar com a nossa criatividade, o nosso modo de ser, o nosso modo de pensar e o nosso modo de fazer. Revolução é um pressuposto todo novo que fica do lado dos que recebem a tradição. Eles, olhando para o testemunho que lhe está a ser passado dos seus antepassados, não a aceitam e colocam-se como um pressuposto todo inovador da construção do mundo. Ou seja, os que recebem a tradição não aceitam nada, mas nada mesmo da tradição antiga e colocam o pressuposto de quererem construir a própria sociedade a partir do hoje. Ou seja, eu sou a medida de todas as coisas. Eu, jovem, o mundo começa comigo. O mundo é parte ex novo, ou seja, a partir de um pressuposto todo novo, sem ter nada do passado. Isso é que se chama revolução. Então, chamo já atenção, muita atenção a muitos jovens que querem chamar-se de revolucionário. Revolucionário quer dizer que tu recebes a tradição
tradição, não a aceitas e queres começar tudo do novo. É impossível construir uma sociedade, uma família, uma tradição do novo. É impossível, porque nós, uma certa influência da tradição antiga sempre temos. E desenvolvimento quer dizer mesmo isso. Desenvolvimento quer dizer tomar o que é de positivo da sociedade adulta, melhorar segundo os nossos pensamentos, modos de fazer, modos de pensar, e relançar para o futuro toda uma maneira de fazer, toda ela nova. Então, estes são os pressupostos que alguns estudiosos entregam ao jovem de hoje. Ou seja, uma das características principais dos jovens é essa. Qual é a sua interpretação da tradição que recebe? Aqueles que a conservam são aqueles que ficam resignados. Recebe a tradição, sente medo e tenta conservar aquela parábola dos talentos. Não é? Mete o talento debaixo da terra para procurar conservar. E depois a crítica é aquela, por que não colocaste o meu talento no banco para que ele renda, digamos assim, juros? Reforma, já dissemos, tu recebes a tradição com coisas positivas, coisas negativas, e dentro da crítica que tu vais fazer, vais tirar o que é positivo e deixar o que é negativo. A revolução é um mundo muito novo, inovador. Talvez eu aqui chamaria à luz esse pressuposto em termos, digamos assim, de tecnologia. Muita tecnologia realmente vem como revolução. Uma coisa toda nova para a nossa sociedade, nova para a nossa tradição, nova para a sociedade adulta. Outros estudiosos apresentam, digamos assim, o jovem como a viver o problema chamado cultural e antropológico. Realmente o jovem da sociedade de hoje, o seu problema é mesmo um problema cultural e também antropológico. A maior parte da juventude que milita nas nossas universidades, nas nossas casas, os nossos sobrinhos, irmãos, primos, enfim, é da geração Z. Nasceu entre o ano 1990 até o dia de hoje. Quer dizer, são jovens que têm toda a tecnologia, a globalização, são ávidos do consumismo, são ávidos do já, Ric et nunc, tudo já, tudo deve ser dado com clique apenas de um botão, não é? E esse tipo de jovem, esse tipo de homem e mulher, ele enfrenta, digamos assim, a sociedade desde o seu ponto de vista de pensamento. Por exemplo, há quem coloca este conflito cultural do jovem socialmente entre aquilo que é o Estado, digamos assim, desde o ponto de vista político, que é chamado a construir, a desenvolver, a melhorar a sociedade, só que o jovem não gosta do status quo que o Estado apresenta, ou seja, a estrutura, as estruturas físicas institucionalizadas. Muitos dos jovens, eles são rebeldes a essa maneira de pensamento, a essa maneira de fazer, que é aquela que mais ou menos no mundo antigo, nos tempos antigos, nossos pais, para eles era tão fácil. Para o jovem de hoje é realmente uma grande dificuldade acreditar no Estado assim como ele apresenta as suas soluções. O jovem hoje gosta de desafios, gosta da tecnologia que desafia o jovem a cada momento. Imaginai vós que todos os anos há um iPhone novo que desafia o antigo. São apenas 12 meses, 12 meses, a cada 12 meses o jovem é desafiado com um novo. Então o status quo, a maneira de fazer do Estado, a maneira de fazer das estruturas institucionalizadas é para o jovem realmente uma grande dificuldade.
Outra grande dificuldade que é cultural e antropológica do jovem de hoje é o individualismo, né? Eles são muito dados ao individualismo, ao que é meu, o meu grupo, o meu pensamento, o meu modo de fazer, o meu corpo, a minha Angola, a minha mãe, o meu pai, enfim, o individualismo caracteriza o jovem no mundo de hoje. Com muita dificuldade os jovens sabem encaixar-se na vida social. Até quando eles fazem essas manifestações, realmente, se tu fores a fundo, vais ver que os pressupostos que eles defendem é um pressuposto muito individualista. Quero uma casa, quero um carro, enfim, é todo um pressuposto muito individualista. Se realmente quiséssemos fundar a sociedade, devíamos partir por aquilo que nós chamamos de bem comum. Outro problema que o jovem não gosta realmente é o tema do nepotismo que milita nas nossas instituições estatais ou políticas. Nepotismo quer dizer que eu emprego meu irmão, meu primo, meu sobrinho nas estruturas estatais em relação, digamos assim, àquilo que é o bem social, o bem comum, o bem de todos. Muitos políticos jovens de hoje querem fazer das estruturas estatais, digamos assim, a casa da mãe Joana, uma estrutura muito particular, muito familiar. Até há políticos já que cresceram nesse clima, depois de muitos anos digamos assim, de política, já não quer sair mais do poder, quer continuar sempre no poder, justamente por causa deste nepotismo e porque os seus familiares sempre lhe aplaudiram e lhe disseram que estava a trabalhar bem. Outro problema que agira no meio dos jovens é o tema do niquilismo. O niquilismo ele tem dois aspectos frontais. Um aspecto frontal é o tema do consumismo. O consumismo é mesmo o querer levar ao nada alguma coisa. Ou seja, vamos fazer exemplo, o jovem pega a grade de cerveja e quer esvaziar essa grade de cerveja num minuto, beber todas as cervejas num único minuto. O consumismo. Existem até aqueles que são os heróis do consumismo, os escravos do consumismo. Se eu não utilizar o melhor telefone, se eu não utilizar o melhor relógio, se eu não utilizar o melhor tênis, a marca de tênis, o melhor computador, tudo na linha do consumismo. Se entrarmos nos nossos quartos, queridos jovens, verás que há muita coisa inútil que não te serve. Porque não dás essas coisas aos pobres? Porque realmente não te serve. O que tu em um mês não utilizas, está na mala, nunca utilizarás. Nunca utilizarás. Aquilo que tu tens na mala, nunca utilizarás. Essa é mesmo a ideia do consumismo que está na nossa cabeça. Outro pressuposto é este do niquilismo, são estes três aspectos que eu escrevi aqui. Há quem diz que hoje o jovem não tem um escopo, um objetivo pelo qual lutar, pelo qual viver. Não tem um objetivo. Hoje nós vivemos por viver, uma vida construída assim. Há quem até, se pensarmos bem, olhar por onde nasce a ideia das nossas famílias. Muitos de nós nos obrigaram a constituirmos a família, não porque a queríamos, tínhamos como objetivo ter uma família. Outro aspecto que agira no meio do niquilismo, no meio juvenil, é a falta de responder a pergunta por quê. Ou seja, há jovens que não se fazem nem menos a pergunta por quê. Por que eu vou para a escola? Por que eu vivo? Por que eu faço manifestação? Por que estudo? Por que assisto esse vídeo? Por que estou a assistir? Por que vivo em Angola? Por que vivo?
Se a gente nos fizermos essa questão, saberemos realmente quem somos e o que somos chamados a fazer. E por último, vos coloco esta questão de que os valores, realmente os valores sociais, os valores na sociedade, na comunidade, na família, muitas vezes mudam constantemente. Os valores mudam constantemente. Há valores que nos anos 70 valiam muito, hoje já não é? E outros aspectos assim, desde o ponto de vista social, da engenharia social hoje. Queria trazer também esse aspecto de que alguns estudiosos falam em relação aos jovens de hoje, né? O primeiro aspecto tem a ver com a economia do eu, ou seja, a própria personalidade, a minha personalidade. A outra é o tema da economia da natureza, ou seja, o instinto que me investe como ser humano. E depois estamos diante da razão tecnológica. O que é realmente a razão tecnológica nos pede no dia de hoje? A economia do eu, o tema da minha individualidade, da minha personalidade, o tema, digamos assim, da minha felicidade pessoal. Realmente eu sou um ser, um animal racional. Eu devo fundamentar a minha vida dentro desta definição de um ser racional. Só que, infelizmente, quando eu digo que devo viver racionalmente para fundamentar a minha identidade, para fundamentar a minha personalidade, devo lutar contra o eu da natureza, que também vive em mim. Nem sempre o meu eu racional, o meu eu consciente, é também o meu eu, digamos assim, da natureza. Os psicólogos falam do ego e superego. O ego e o superego. O ego é a minha parte racional e o superego é a minha parte irracional. Existem muitas coisas que nos acontecem na vida que fazem parte da natureza, do homem natural. Existem partes que acontecem na minha vida que fazem parte da minha razão, o homem, digamos assim, fundamentado na razão. E depois existe a chamada razão tecnológica. A razão tecnológica é aquela que tende sempre a superpotenciar-se. A tecnologia, ela quer superar-se a ela mesma. Uma tecnologia do ano 2023 não será a mesma do ano 2024. Já vos falei do iPhone. O iPhone de 2023 não será o mesmo do iPhone do ano 2024. Ela autopotencia-se, autossupera-se. Eu queria fazer um passinho atrás para vos explicar o problema da economia do eu e o problema da economia da natureza. Se nós formos a uma jovem adolescente que lhe começa, digamos assim, o tema, a vida menstrual, ela, digamos, do ponto de vista racional, ela muitas vezes não quer que o seu corpo siga por aquele processo, aquele dinamismo. Ela conscientemente vive esse conflito. Ela conscientemente não quer, mas a natureza, ela cumpre com os seus pressupostos. Essa jovem é dada a ver o seu próprio corpo mudando racionalmente. Ela vê o corpo dela a mudar, a preparar-se para receber um nascituro, a preparar-se para manter, digamos assim, a conservação da espécie, manter a natureza. Então, do ponto de vista do eu, existe sempre esse conflito entre o eu e digamos assim, a natureza. A natureza quer uma coisa e o meu eu quer outra coisa, né? Esse conflito. Os psicólogos nos aconselham muitas vezes a encontrarmos um grande equilíbrio nisso, para que não sejamos esquizofrênicos, homens divididos em si mesmos. Outro aspecto que eu queria trazer, ainda tirado do meio, digamos assim, dos estudiosos, é o tema da revolução tecnocrática na academia.
Hoje na academia em que nós vivemos, sobretudo aquela angolana, se vive bem a chamada ditadura dos indicadores. Tudo hoje deve ser visto dentro de uma escala, digamos assim, matematicamente preparada. Hoje as pessoas já não vão à universidade para aprender o pressuposto, digamos assim, universal, aprender a ciência na sua complexidade, mas vão para especializar-se, aprender uma pequenina coisa, digamos assim, daquilo que é o conceito científico. Já se fala, por exemplo, de médicos que ele aprendeu uma parte do corpo humano. Há médicos, por exemplo, que o seu trabalho é tratar o rim, simplesmente. Ele no corpo só é especialista do rim, de mais nada. Não sabe mais nada. Se lhe aparece um outro doente com uma outra doença, ele já não consegue mais intervir. Justamente por causa desta ditadura dos indicadores, ou bem dita, digamos assim, a armadilha da especialização. Nós que militamos as universidades encontramos muitas dessas dificuldades. É difícil hoje um jovem que termina a universidade argumentar sobre determinado tema, justamente por isso, porque ele está especializado numa linha só da vida acadêmica. Então, esta ideologia das ditaduras, essa ideologia dos indicadores, está também ligada à ideologia do eficientismo utópico, ou seja, as pessoas especializam-se para ser realmente especialista naquele ponto ali, eficiente, ele consegue dar resposta só daquele aspecto que lhe chama à luz a sua ciência. Não se preocupa com o problema geral, digamos assim, da ciência. Hoje também nas academias agira-se este método, este modo de proceder que se chama monismo metódico. Monismo metódico quer dizer medir tudo com o mesmo metro, tudo. As coisas humanas devem ser tratadas como se trata as coisas matemáticas. Hoje até um filósofo deve entrar dentro de um laboratório, ficar ali com os microscópios, né? Porque o monismo metódico é chamado assim, a ditadura do monismo metódico, tudo medido com o mesmo metro. O monismo metódico não serve para a academia, não serve, porque a universidade deve olhar pela diversidade. A universidade é um conjunto de ciências, um conjunto de disciplinas, um conjunto de olhares, não o mesmo método, o mesmo olhar na mesma direção. As coisas humanas não serve utilizar a mesma metodologia matemática nas coisas humanas. Em alguns momentos serve, quando é o caso de ver as estatísticas, mas não serve para resolver os problemas humanos, digamos assim, humanismo metódicos. Hoje para um médico nós somos representantes de órgãos. Você vai a um médico e vai dizer, não, eu só vou te olhar na retina, outro no fígado, outro no rim, outro no coração, etc, etc, etc. Como enfrentar então esta batalha cultural, né? Como é que nós vamos enfrentar essa batalha cultural das nossas universidades se existem meios, digamos assim, que para que tu te exprimas deves utilizar só 140 caracteres? Como é que nós vamos enfrentar este proceder do monismo metódico, este proceder de um só olhar, de um só modo de fazer, de um só modo de pensar, se, digamos assim, as formas que nos são apresentadas são realmente perigosas para nós que lidamos com as coisas humanas? Você com 140 caracteres será capaz de enfrentar, digamos assim, a ditadura dos indicadores?
Como é que nós vamos convencer os nossos jovens no mundo de hoje, no mundo do trabalho, nesta sociedade angolana, se para escrever para eles somos obrigados a escrever 140 caracteres? Vamos entrar, digamos assim, por exemplo, na grelha das disciplinas. Somos obrigados a sermos contados as horas a que devemos intervir para dar aulas aos nossos estudantes. Somos censurados a cada minuto, a cada segundo nas nossas universidades, no nosso modo de pensar, de fazer. Como é que eu vou entusiasmar os meninos se eu sou obrigado a utilizar o mesmo método para todos? A mesma matéria, os mesmos fascículos, o mesmo tempo. E ainda, o pouco tempo que temos, somos obrigados a estarmos atrás das reuniões que eles mesmos programam. Quantas reuniões não tive neste ano como professor? Reuniões para te tirarem da sala de aulas, aí onde é chamado a, digamos assim, convencer os nossos estudantes. Como é que vamos enfrentar essa batalha cultural com 140 caracteres, digamos assim? A nossa cultura de hoje, angolana, não está à altura do evento humano angolano, não está. A nossa cultura de hoje não consegue responder aos problemas do jovem de hoje. Infelizmente, termino este vídeo dizendo isto. Teria dito o contrário. Eu estaria muito feliz de dizer que Angola é um continente jovem. Mas fico muito triste de saber que a nossa cultura acadêmica, a nossa cultura social, antropológica, cultural, a nossa cultura humana não está à altura do evento humano chamado angolano, sobretudo o jovem angolano. Volto a chamar-vos à luz, né, que mais de 77% da população angolana, dos 36 milhões de angolanos, mais de 77% desta população é jovem e tem menos de 35 anos. A nossa cultura de hoje não consegue responder às expectativas deste evento humano chamado angolano. Obrigado.